Vamos lá, Raverins, vamos continuar aqui com a nossa leitura semanal. Estamos aqui na sétima parte da nossa porção de Aharê, tá? É uma porção curta, mas ela tem um assunto aqui bem profundo que nós vamos tratar. Então, sem mais delongas, tá? Shabbat Shalom já desde já. Então, nós vamos correr aqui para poder preparar o nosso Shabbat aqui. Versículo 22 do capítulo 18 do livro de Levítico, Vaikra, diz assim: Ve'etzahalo, não se deite, né? Ve'etzahalo, com um homem como se tivesse com uma mulher, tá? E chá, ou seja, tá? Assim como nós vemos aqui na sexta parte, essa também aqui é uma parte bem literal, bem objetiva. Não se deite com um homem como se deitasse como fosse como uma mulher, tá? Isto é uma abominação, tá? Então, o que é tovahu, ou seja, né? Elvalhu, uma abominação para Deus, tá? Não realize qualquer cópula com um animal, uma vez que isso o impurificará. Uma mulher não se entregará a um animal e lhe permitirá se unir a ela. Isto é uma depravação. Não se purifique por qualquer um desses atos. Aí, como eu disse na porção anterior, foi resultado deles que as nações que estou expulsando diante de você se impurificaram. A terra se tornou impura e eu me lembrei do pecado delas e trouxe punição sobre elas e a terra vomitou os seus habitantes. Então aqui Deus ele fala que todos esses maus costumes que nós estamos lendo agora são o motivo, tá, do povo aqui que estava na terra, na Eretz Canaã, que estariam sendo expulsos. Todas essas abominações, a ponto de Deus falar assim que a própria terra, né, vomitou eles, né? A terra ela acabou expulsando eles. Aqui entra uma questão profunda, né, que diz que na verdade Eretz Israel, a terra de Israel, ela é uma terra santa, né? Então tudo que é impureza, ela vomita, ela tira para fora, né? Rashi ele comenta assim: isso pode ser comparado ao exemplo de um príncipe que foi alimentado com uma comida repugnante que não conseguia ficar em seu estômago, de forma que ele a vomitou. Da mesma forma, a terra de Israel não consegue suportar os transgressores e acaba por vomitá-los. Oncros aqui ele traduz a Torá para o aramaico, ele traduziu assim que velote eroken, que significa esvaziamento, tá? Que é esvaziar a terra dos seus transgressores. Então, a própria terra de Israel, a sua Kedushá é tão grande que ela vomita esse tipo de pessoas, esse tipo de ações, de atitudes, tá? Vamos lá. Versículo 26. No entanto, vocês devem guardar meus decretos suprarracionais e leis racionais e não se envolverem em qualquer dessas abominações, nem o natural, nem o convertido que mora entre vocês, tá? Então, mais uma vez aqui a Torá, ela fala justamente da questão das leis, das mishpatim e das hukat, né, que são as leis civis e criminais, e as hukati, que são aquelas leis que não têm, vamos dizer assim, são decretos de um rei, que por mais que você não entenda, você cumpre, tá? Então Deus fala, essas são minhas leis de justiça, leis civis, e essas são as minhas ordenanças a ti. E elas são não só por natural, que fomos vocês, também por o convertido, o Ger, o Gerim que está no meio de vocês, tá? Aqueles que não são judeus também. Então vamos lá continuar aqui. Se porventura estiver saindo no som aqui, amigos, desculpa, acho que o vizinho está fazendo obra, ele está furando, tá bom? Os habitantes que vierem na terra antes de vocês fizeram todas essas abominações, a terra impurificou-se. Então, mais uma vez aqui, Deus fala o motivo dele estar tirando esse povo dessa terra, essas obras, todas essas abominações, o povo ali fez e Deus, né? Como eu falei, a terra Kedushá, a Eretz Israel Kedushá, ela acabou vomitando eles acabaram impurificando ela, ou seja, acabou batendo ali e
saindo, tá? Como o nosso organismo ele mesmo nos protege de algo que não bate bem, ele mesmo tira. Que a terra não vomite vocês por terem purificado com ela, como ela vomitou as nações que estavam lá anteriormente, ó. Deus já fala assim: se vocês então adentrarem a terra de Eretes Canaã, a terra de Eretes Israel, e lá vocês fizerem as mesmas obras, que a terra vai fazer a mesma coisa, vai vomitar vocês como fizeram com o povo que estava lá anteriormente, tá? Assim, sempre que alguém fazer qualquer dessas abominações, as pessoas envolvidas serão extirpadas do meio do meu povo. Essas pessoas que tal ato cometem vão ser tiradas, vão ser arrancadas do meio do povo de Israel. Vocês devem cumprir minhas restrições para que não sigam quaisquer dos costumes abomináveis que foram mantidos antes de vocês, de modo que vocês não sejam purificados por eles. Ani Hashem. Eu sou Ani Hashem Lelo Elohim, ou seja, eu sou o Deus de vocês, né? Eu sou o seu Deus. Também poderia assim ser no português. Então, o último versículo ele é bem claro. Vocês devem cumprir as minhas restrições, né? O Vishmar ten et Mishmar ti, ou seja, você deve cumprir, né, as minhas ordens, minhas restrições, e não devem seguir desses costumes abomináveis que foram mantidos antes de vocês, tá? E é isso, amigos. Essas duas porções, como eu disse, elas são bem curtas, tá? Baruch Hashem. Entendamos bem aqui o seguinte. Raverim, amigo, Arri, irmão, entenda bem essa situação. Eu havia comentado já no começo dessa porção de Aharê sobre essa questão de costumes, tá? As nações, elas têm costumes que não são os costumes que Deus se agrada. Nós lemos aqui de relações incestuosas e lemos aqui sobre relações abomináveis, a ponto de um desses atos abomináveis era terem filhos e passarem ele através do fogo a um deus chamado Mola, tá? Então, o que Deus quer falar aqui para nós no final da porção é justamente isso. Que, na verdade, Deus criou o ser humano com o manual que é a Torá. Lá está a nossa maneira que devemos viver, tá? Acho que até é bem simples dizer, porque na verdade todos os 10 mandamentos, Anohi Hashem, né? Eu sou Deus, né? Elohim, eu sou o Deus de vocês. Não terá outros deuses além de mim, então começa por aí. Aí vem, não vai fazer imagens de esculturas, você não vai dizer o meu nome em vão, tá? Você vai guardar os meus Shabbatot, você vai guardar os meus sábados. Isso é para eu, para mim e você para com Deus. Aí vem, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, não mentirás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Vem para mim e para você, entre eu e você. Então você vê que todos os mandamentos de Deus, dentro dali dos 10 mandamentos, que constitui todos os 613 que nós estamos lendo aqui, como os mandamentos, como nós lemos de se você tem um animal, você não deixar que esse animal prejudique outra pessoa, como a Torá fala na questão do touro que era chifrador e a pessoa já sabia que esse touro fazia isso e ele não tomou providência, como de se colocar um parapeito numa casa que você tenha 2 andares para cuidar de uma pessoa, ela não vinha a cair, como a lei de questão monetária, como a lei de questão de você não colocar tropeço diante de um cego. Então, todo esse conjunto de leis, esses 613 mandamentos, condizem entre eu e Deus e entre eu e você. E era tudo o que o povo das terras de Eretz Canaã ali fazia errado, como o povo do Misrai, da onde o povo havia saído. Tá? Por isso Deus diz que a própria terra de Israel, os regurgitava, jogava-os, vomitava, tirava para fora. Então Deus adverte o povo de Israel não fazer, adentrar e fazer os mesmos costumes com esse povo, pois Deus havia dado para eles leis e mandamentos ali, né, que era totalmente contra esse tipo de comportamento.
tá? Então entendamos bem, só para nós resumirmos aqui essa última mensagem. Tudo que está na Torá Kedushá, na Santa Torá, é o manual do vivência do homem, tá? Nós lemos aqui no versículo, eu vou pegar esse versículo só para você entender, para nós terminarmos aqui, tá? Que diz, Deus fala para o povo que justamente que essas seriam as leis, né, que Deus havia dado para eles, que de modo que eles viessem a viver por eles, tá? O versículo 5 do capítulo 18, ele diz justamente assim, o Vishmar tem et hukotai veet mishpatim asher yaser otan ha'adam vechaya bachen ani Hashem, ou seja, Deus fala, observe meus decretos, né, os meus ruká, e também e as leis racionais, né, et ruká et mishpatai, tá? Que no caso, você cumprindo-as, você viverá por elas. Aí Deus fala, Ani Hashem. Entendamos bem, né? Tem-se um conceito bem errôneo no meio do secular, que acha que o judeu ele guarda as leis achando que através das leis eles vão ser salvos. Esse é um conceito totalmente errôneo, é um conceito pagão que foi passado para a gente, não tem nada a ver, tá? O próprio texto diz aqui, Verhayabahen, ou seja, você vai viver por eles e não vai morrer por eles, tá? Nós vivemos a Deus, nós vivemos pelos preceitos de Deus, nós não devemos morrer por eles, tá? Aqui vai uma questão bem profunda. Se você, mediante um Shabat, você está no Shabat, e você vê que uma pessoa precisa de ajuda, a pessoa precisa ir para o hospital, você tem como por direito quebrar isso, porque não existe nenhum mandamento na Torá que esteja acima da vida. Ou seja, você tem que viver pelos mandamentos, não morrer por eles. Tá? O Talmud fala que aquele que vê uma mulher se afogando e não ajuda, esse é um tolo. Por causa dessa questão de você tocar numa mulher que não é sua, mas o Talmud fala, se você vê uma mulher se afogando, você não vai ajudar por causa disso, você é um tolo. Então entendam bem, tudo isso, as nações, os povos para onde Israel estava indo e da onde saíram, desprezavam. Tá? Era relacionamento de filho com mãe, de pai com filha e toda aquela situação. E Deus falou, vocês não sigam esses costumes. Se afastem disso. Tá? Nós vamos ver na nossa próxima paraxá, a paraxá Kedoshim, ou seja, santidades, vocês são santos, né? Vai ver o quão profundo é essa questão das leis em relação à santidade perante Deus. O que é você ser santo perante Deus? Tá? Então, como eu te disse, verhayabahen, ou seja, você vai viver por elas, não morrer por elas. Tá? Então, se Deus o livre, Israel e Shalom, o judeu ele precisa se manter vivo para cumprir os mandamentos e só tiver carne de porco, é dito que ele, além de matar e comer o porco, ele tem que dar uma bênção em cima. Ele tem que abençoar aquela carne. Tá? Então, tira todo esse conceito errado. Você tem que viver. Quando você morre, se você morrer, você não vai honrar o pai e mãe, tá? Você não vai poder ajudar o próximo. Você não vai adulterar, você não vai mentir. Então, após o nosso passamento daqui, após nós entrarmos no Gan Eden, você não vai cumprir mais Torá. Então, você tem que viver para que você possa cumprir isso, tá? Então, por uma vez por todas, tire esse pensamento errôneo que a pessoa acha. Até porque na Torá, não tem esse conceito, né, que a gente aprendeu na nossa vida de conceito de salvação. Ah, eu tenho que ser salvo. Salvo do quê? Você tem que viver.
Você tem que viver para cumprir os mandamentos, não morrer por eles. Ah, eu vou morrer, eu não vou comer carne de porco, ah, eu não vou fazer. Não, é o contrário, você tem que fazer. Se você precisar quebrar um Shabat para cumprir 10, você o faça, tá? Isso é o ensinamento da Torá. Amigo, eu espero que tenha ficado bem claro, tá? Essas últimas duas porções foram um pouco corridas aqui também, por causa da questão que eu falei aqui do meu olho aqui esquerdo, tá bom? Mas Baruch Hashem, já estou bem melhor, eu creio que amanhã vou estar melhor, tá? Não se esqueça, hoje é Erev Shabbat, é véspera de Shabbat, mais tarde é Shabbat, cessamos tudo, não vamos mais estar aqui com atividades nem aqui, nem no Instagram, nem nada. Bom, amigos, mais uma vez, um Todarabá, muito obrigado a todos vocês, Bekol Tov, Bekol Tov, tá? Tudo de bom, Atzlahá, sucesso na vida, tá? E mais uma vez, é novo no canal, se inscreva, compartilhe, deixa o like aí, tá bom? E vamos junto cada vez mais espalhar a mensagem real da Torá dentro do hebraico original. Vamos apagar tudo aquilo que aprendemos de errado, porque falar dos outros é simples, a gente não está na pele. Ah, o judeu faz isso por causa daquilo. Você não sabe, você tem que saber com o próprio judeu. Assim como você não quer que as pessoas de fora falem sobre você, assim você também não deve ouvir pessoas de fora falarem o que os judeus fazem ou o que deixam de fazer por causa disso. Você tem que consultar o judeu ou saber ler um pouquinho de hebraico para você entender realmente o que está escrito ali na sua Bíblia em casa, tá? Arrumando um texto original em hebraico. Mais uma vez, amigos, Bekol Tov, tudo de bom e Sahorai Tovim. Uma boa tarde para vocês, tá bom? E Lehitraot, nos vemos, se Deus quiser, no domingo aqui. Tchau, tchau, amigos.